Olá, gente. Pessoal, nessa nossa aula de Matemática Básica 1, nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas operações matemáticas, operações com números naturais, certo? Nós vamos começar aqui com multiplicação. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o calcular o produto dos números 38 e 5. Essa palavrinha aqui, produto, na matemática quer dizer multiplicação, certo? Então, nós vamos pegar o 38 e multiplicar por 5, certo? O 38, eu vou mostrar duas maneiras para vocês de fazerem essa multiplicação. Primeiro, eu posso pegar esse 38 e dividir ele em partes. Coloco entre parênteses e divido em partes. 38 é o mesmo que 3 vezes 10, que é 30, mais 8. Ou então ainda poderia ser 10 mais 10 mais 10 mais 8, que dava o mesmo 38. E aqui fora do parênteses eu coloco vezes 5. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar esses 5 pelos que estão dentro do parênteses. 5 vezes essa primeira multiplicação, que é 3 vezes 10, 3 vezes 10, vezes esse 5 de fora. E o mesmo 5 vezes o 8. 5 vezes 8. Esse sinalzinho de soma eu coloco aqui entre uma operação e outra, certo? Agora a gente vai resolver. 3 vezes 10, 30. Repete vezes 5, mais 5 vezes 8, 40. Aqui, 30 vezes 5. 5 vezes 3, 15. E esse zero só acompanha o resultado, 150. Mais 40, somando isso aqui, dá igual a 190. E se eu fizer pelo método convencional, né, que a maioria das pessoas já está acostumada a fazer, eu armo a continha, 38 vezes 5, 5 vezes 8, 40, sobe o 4, desce o 0, 5 vezes 3, 15, 15 mais 4, 19, dá igual ao mesmo 190, certo? Na divisão de números naturais, vamos dividir 840 por 6, vamos armar a continha aqui, 840 dividido por 6. Eu não preciso dividir o 840 todo de uma vez, eu vou dividindo ele por parte, Começo pelo 8. 8 dividido por 6 é 1, tá aqui, 1 vezes 6 é 6. Por que não é 2? Porque se for 2, 2 vezes 6 é 12, vai passar de 8, não pode passar. Pode ser menor ou igual, certo? 1 vezes 6 é 6, o resultado da multiplicação coloca aqui embaixo, menos, subtrai o 6 e o 8, 6 para 8 sobra quem? 2. E baixo o próximo número a ser dividido, que é o 4, ele desce para cá, Então, ficou quem? 24. 24 dividido por 6. 4, por quê? 4 vezes 6 é 24. O resultado de 4 vezes 6 coloca aqui embaixo, menos, subtrai que dá 0. Sobrou o que aqui para a gente dividir? 0. Então, se só sobrou 0, só acrescenta ele aqui no quociente, certo? Então, o resultado deu o quê? 140. É uma divisão exata porque não sobrou nenhum resto aqui, Esse resultado de 140 representa o quociente da divisão. Esse zero aqui, é o resto. Às vezes sobra algum resto aqui, às vezes não. Isso aqui é o resto da divisão, certo? 840 é o dividendo e 6 é o divisor da divisão. Vamos ver uma situação, um problema aqui, Aqui a gente tem uma prova. Vamos dizer que um aluno tenha 70 questões para responder numa prova. E ele leva 3 minutos para responder cada questão. Quanto tempo ele vai levar para responder toda a prova? Veja só. Se ele tem 70 questões ao todo, né? E ele leva 3 minutos para responder cada questão, então o tempo que ele vai gastar é o quê? 70 vezes 3, não é isso? Então, 3 vezes 7, 21. E esse zero eu acrescento aqui, 210. 210 o quê? Né? O tempo que eu estou calculando, 210 minutos, certo? Se eu fosse querer esse resultado aqui em horas, né? Como ficaria?
né? Quantas horas ele levou? Porque aqui eu tenho 210 minutos, mas quantas horas ele levou para responder essa prova? Com certeza foi mais do que uma hora, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, 210 vai ter quantas horas, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir, ó, 210 minutos por 60 minutos, que corresponde a uma hora, né? Aí, ó, vamos começar a dividir aqui, ó. Eu posso, se eu tenho um zero aqui, no dividendo e um no divisor, eu posso cancelar esses dois zeros aqui finais e ficar só com 21 dividido para 6. 21 dividido por 6 vai ser 3, porque 3 vezes 6 é 18, é o que chega mais próximo de 21 e não passa dele. Coloco o 18 aqui, subtrai o 18 para 21, sobra o quê? Sobra 3. 3 dá para dividir por 6? Não dá, porque é menor. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento um zero aqui e lá no quociente uma vírgula. 30 dividido por 6 é 5, porque 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30, 0. Então, a gente está transformando aqui os 210 minutos em hora, né? 3,5. 210 minutos ou 3,5 horas, que quer dizer 3 horas e meia, não é isso? Então, tá aqui o resultado dessa situação, problema. Ó, temos uma outra situação aqui, essa anterior envolveu multiplicação e envolveu divisão. Nessa daqui é uma outra situação de divisão. A gente tem uma impressora, uma determinada impressora, que imprime 15 cópias por minuto. A cada minuto ela consegue imprimir 15 cópias. E temos uma outra impressora que ela consegue imprimir o triplo da primeira por minuto, certo? Então, o que é que a gente quer saber? Quantas cópias a segunda impressora produz em 12 minutos? Veja só. A gente sabe que essa segunda impressora, ela imprime o triplo da primeira, né? Por minuto. Se a primeira imprime 15, quem é o triplo de 15? 45. Certo, gente? 45 é o triplo de 15. Então, eu quero saber, em um minuto, essa segunda impressora produz 45 cópias em um minuto. E em 12 minutos, ela vai imprimir quantas? 45 vezes 12. E aí, se eu achar muito complicado armar a continha 45 vezes 12 e multiplicar, eu posso fazer de uma forma diferente, né? Eu posso fatorar ou simplificar esses números, como vocês quiserem chamar, fazer uma distribuição diferente para resolver essa multiplicação. Eu poderia dividir esse 45 em partes e o 12 também, ou então só o 45 ou só o 12. O que foi que eu fiz? Eu dividi em partes só o número 12. Eu fiz o seguinte: 45 vezes 12 é o mesmo que 45 vezes 10 mais 45 vezes 2, porque 10 mais 2 é 12. Aí veja como fica, ó, 45 vezes 10, 450, porque é só acrescentar o zero aqui no 45 que está multiplicado por 10, mais 45 vezes 2, 90. Somando aqui vai dar o quê? 540. Então, isso significa dizer que essa segunda impressora, ela consegue imprimir 540 cópias em 12 minutos. 540 cópias. Ok, gente?